quero agradecer o convite e essa oportunidade de estar mais uma vez debatendo e refletindo conjuntamente sobre a atualidade, né, e os desafios da educação brasileira. Eu quero dizer para a deputada Lídice que o local de atuação dela se torna, nesse momento, fundamental. Se não fosse pela atuação desses guerreiros e guerreiras que estão lá no parlamento, mesmo em minoria, nós não teríamos tido algumas vitórias muito importantes neste momento de grande resistência contra o projeto de Jair Bolsonaro na educação. Então, eu quero agradecer muito a atuação dela no parlamento e dizer que eu me sinto honrada de estar fazendo parte da mesa junto com ela. Quero também dar assim, a minha saudação à professora Arminda, à Marilena, querida companheira, a Márcia, o Bira, né? E dizer que eu me sinto muito feliz por estar aqui com todos vocês, né, debatendo educação. Quero também dar meu bom dia a todos e todas e todos que estão aqui, né, nesse momento, refletindo junto com a gente. Eu vou fazer a minha exposição, vou tentar não ser repetitiva daquilo que já foi dito pela deputada, mas frisando alguns outros aspectos que eu acho que são importantes para a gente fazer a nossa reflexão sobre os desafios da atualidade. Primeira questão que eu gosto sempre de falar, quando eu vou discutir educação, é de que não existe um projeto educacional que não esteja vinculado a um projeto político, econômico e social. Por que eu sempre começo falando isso? Para a gente ter noção de que nós podemos atuar no campo da resistência, impedindo que um determinado projeto danoso à educação nacional seja colocado em prática na sua totalidade. Porém, nós só vamos conseguir fazer com que ele deixe de ser colocado em prática quando nós, de fato, nos derrotarmos o projeto político, econômico e social que está por trás dele, dando sustentação. Então, é sempre bom fazer esse tipo de relação para saber quais são os desafios, de fato, que nós temos nesse momento na educação. Eu assinalo que, nesses últimos 41 anos, nós tivemos 4 grandes conjunturas no Brasil que determinaram a implementação de 4 projetos educacionais que foram implementados com características muito diferentes entre eles. O primeiro projeto educacional foi aquele do período da redemocratização a partir da década de 80. E foi nesse momento que o movimento social, educacional, democrático lutou para ter um capítulo de educação na Constituição brasileira que reforçasse a necessidade de um sistema público e a educação como um direito universal. Esse momento nós chamamos de construção do que depois, mais tarde, foi chamada de educação cidadã. Então, foi uma grande batalha que foi travada nesse período contra, né, os grupos privatistas na educação, e foi uma vitória ter conseguido um capítulo de educação em que a educação foi considerada um direito e um dever do Estado. O segundo momento foi a década de 90, que foi exatamente o período de implementação do neoliberalismo, e a educação, que nós tínhamos lutado na década de 80 para ser considerado um direito, passou a ser concebido nesse projeto neoliberal como um serviço não exclusivo, ou seja, deixou de ser entendido como direito e passou a ser entendido como um serviço. Isso trouxe uma regulamentação neoliberal da educação, né, com um grande objetivo de auxiliar a privatização da educação nesse período. Foi feito um grande ataque ao financiamento da educação pública, uma grande expansão privatista, e nós terminamos essa década de 90 com um Plano Nacional de Educação que não cumpriu 35% de suas metas, o que deixa um grande déficit educacional para o período posterior. Então, nós recebemos de herança um déficit educacional muito grave pela política de implementação do projeto neoliberal na educação da década de 90. Em 2002, nós vamos ter uma mudança no projeto. Então, nós dizemos que nós vamos começar a construir um projeto democrático de educação.
alguns elementos e artigos que não tinham sido regulamentados na década de 90 da Constituição brasileira foram regulamentados nesse período de 2002. Nós não superamos, obviamente, a implementação do projeto neoliberal, porque o projeto neoliberal ele é estruturante do capitalismo. Mas nós conseguimos mudar o curso, colocando em prática um projeto econômico, político e social que atuou no sentido de fortalecer o capital produtivo, a indústria, fortaleceu o consumo e o mercado interno, valorizou o salário mínimo, fez vários programas de inclusão econômica e social, de valorização do trabalho. Na educação, nós tivemos um período, como eu já disse, de regulamentação dos artigos da Constituição, que fortaleceram o que a gente chama de educação inclusiva e democrática. Nós tivemos um fortalecimento da educação pública, com a criação de programas de inclusão social e educacional, ampliação de vagas públicas da educação superior e infantil, ampla participação democrática dos movimentos sociais e educacionais na elaboração de políticas públicas, o fortalecimento dos instrumentos de participação democrática, como foi a criação do Fórum Nacional de Educação e a realização das conferências nacionais. Não realizamos, nesse período, infelizmente, reformas estruturais que eram fundamentais para a realidade brasileira e para enfrentar esse retrocesso que nós estamos vivendo agora. Mas nós, e na educação, também, apesar de ter aprovado políticas de Estado muito importantes, na maioria dos avanços foram feitos com políticas de governo. Políticas de governo. A análise era que nós não tínhamos correlação de força para aprovar mudanças estruturais no âmbito da educação com a aprovação de políticas de Estado. Isso propiciou o desmonte acelerado que nós vamos ver posteriormente, porque uma política de governo é muito mais fácil de ser desmontada do que uma política de Estado. Uma política de Estado você consegue até esvaziar, como eles têm feito, mas não consegue destruir. E no caso das políticas de governo, você consegue, numa canetada, acabar com todas elas. Bem, então, nós vamos falar agora sobre essa questão do desmonte. A partir de 2016, acirrado em 2018, nós vamos ter a implementação de um outro projeto, que é o projeto ultraliberal e antidemocrático. Os especialistas chamam esse projeto de ultraliberal e antidemocrático porque ele é um pouco diferente do projeto neoliberal que foi colocado em prática na década de 90. Exatamente porque ele é mais ultraliberal, ele é mais liberal do que o neoliberalismo, e ele é antidemocrático exatamente porque ele traz enormes desigualdades. E como ele traz enormes desigualdades, ele precisa atacar todas as representações democráticas de luta, de classes contra esse projeto. Então, nós vamos ter, nesse momento, uma grande e intensa financiarização da economia, a desindustrialização acirrada, que são apontadas pelos economistas no Brasil, as privatizações de empresas superavitárias, a entrega das nossas riquezas, o aumento absurdo do desemprego. Hoje nós temos 14 milhões de desempregados, segundo dados estatísticos, aumento absurdo do emprego informal, que já vinha crescendo enormemente e que agora na pandemia se acelerou, reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma sindical, que eu não vou me ater, porque esse debate é um debate presente na CTB, em todo o movimento sindical, e a reforma administrativa, que está em tramitação, que destrói o Estado de Direitos. Ataque ao meio ambiente em favor das atividades predatórias e ilegais, política de ataque aos movimentos sociais e educacionais, retirada drástica do Estado de todos os direitos universais e sociais, desconstrução de todos os marcos civilizatórios. E durante a pandemia se intensifica um absurdo, que é uma grande contradição, que é exatamente um projeto de defesa de privatização do SUS. O Guedes, que é o ministro da Economia, chegou a dizer que o povo brasileiro tem mania de querer viver até 100 anos. E para viver até 100 anos, o SUS não dá conta,
Por isso, nós precisávamos privatizar o SUS. Essa fala foi feita durante a pandemia. Ontem, o ministro da Saúde fez uma fala culpando o SUS pelo agravamento da pandemia. Segundo ele, a incapacidade do SUS de atender de forma digna é que fez com que a pandemia se alastrasse. Como se o governo não tivesse a mínima responsabilidade com a manutenção do sistema de saúde único de saúde, que nesse ano passado retirou 72% das verbas destinadas para a UTI. Né? E o ministro da Saúde faz uma fala desse tipo. Mas é claro que nós sabemos que esse discurso tem por objetivo a privatização do sistema único, porque o ministro atual da Saúde é representante do sistema privado de saúde. Então, a sua fala não é à toa, faz parte do projeto do governo Bolsonaro. Então, esse projeto ultraliberal na educação, ele é um projeto, como já disse a deputada, de privatização total da educação pública, tanto básica como superior. Eles lutam pela autorregulação da educação privada, mercantil e financiarizada. Eles querem fortalecer as fundações educacionais privadas ligadas ao capital financeiro, como a Fundação Lehman, Fundação Itaú, Fundação Bradesco e tantas outras que atuam no Brasil. Eles fazem um combate ferrenho, através de vários projetos de lei, portarias e programas, contra a educação pública e democrática. A escolha dos ministros da educação e a ação pública de todos eles deixa claro o caráter desse projeto antidemocrático, de ataque à educação pública. Não é à toa que foram escolhidos esses ministros, que, como já disse a deputada, têm tido uma atuação pública, né, que demonstram que eles se vieram para desmontar a educação democrática no Brasil. Ação articulada muito rápida e muito agressiva, que desconfigura o Ministério da Educação e todos os órgãos vinculados a ele. Hoje, na Folha de São Paulo, aparece uma notícia de que eles erraram em 1.600.000 matrículas que foram desconsideradas no envio do governo federal das verbas do Fundeb. Então, vejam que o Ministério da Educação erra, entre aspas, né? Erra de acordo com esse projeto de destruição da educação pública. Fecharam e enfraqueceram todas as instâncias de participação democrática que foram construídas no período anterior. E durante a pandemia, enquanto outros governos, inclusive neoliberais, buscaram elaborar programas de enfrentamento, né, aos graves problemas trazidos pela pandemia na educação, no Brasil, o Ministério demorou 6 meses para aprovar uma orientação genérica que foi deliberada pelo Conselho Nacional de Educação. E tem se aproveitado da pandemia para realizar uma reforma da educação antidemocrática. O projeto que está em curso é um projeto de privatização, de destruição do sistema público. O programa, como Futura-se, é a privatização da educação superior e das pesquisas públicas, como já disse a deputada. Eles querem aprovar o ensino domiciliar na educação básica, que está em tramitação, colocado como prioritário. Eles colocaram em prática um projeto de lei, novamente, né, trazido agora pela Bia Kicis, em 2019, novamente um projeto de lei da chamada Escola Sem Partido. Eles estão proliferando no Brasil todo as escolas civil-militares, que concretiza a militarização da escola pública e que ataca a diversidade, a liberdade de expressão, de organização, ataca o princípio da gestão democrática da escola pública que está na Constituição brasileira. A PEC 188, que está em tramitação do Senado, que corrói o sistema público de educação básica. A proposta, agora, que veio de introduzir novamente, porque isso a gente combateu quando lutou pelo Fundeb permanente, de colocar na proposta de Bolsa Família, novamente os vouchers para a educação infantil. É a proposta do governo. O PL 5595, que a deputada já falou, que está em tramitação, né, no Senado, que coloca a educação presencial como atividade essencial, né, no momento de acirramento da pandemia, e que é um absurdo, né? Isso está diretamente ligado aos interesses empresariais da educação brasileira. Atua no sentido de afrouxar a lei do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior,
faz uma forte atuação na mudança das legislações de formação de professores, rebaixando a formação dos professores no Brasil, atua no sentido de implementar a autorregulação da educação privada. E nós estamos vivendo hoje no Brasil uma mudança de qualidade na privatização da educação. Nós estamos vivendo uma grande concentração do capital financeiro na educação básica e superior. Eles estão se aproveitando da pandemia para adquirir cada vez mais instituições. Eles estão elaborando nacionalmente uma reforma administrativa racionalizante, como a gente tem visto no setor bancário, através de plataformas nacionais, cursos nacionais, com professor, né, e curso desregionalizado. Então, um professor para 1.500 alunos, dando aula para o mesmo curso no Brasil inteiro. Essa tem sido a forma racionalizante desse capital financeiro na educação superior e na educação básica. Hoje, quem senta na mesa de negociação para discutir as cláusulas, né, de negociação no ensino superior, no ensino básico, são os gestores, representantes de acionistas da Sabesp, do Banco do Brasil, que atuam como acionistas dessas empresas de capital aberto na educação. Então, nós estamos diante de um grande desafio, inclusive na formatação da educação privada no Brasil. Não é só a educação pública que passa por uma formatação, a educação privada também passa por uma grande formatação. Nós estamos vendo um desmonte público e a degradação da educação e da ciência. No ano passado, mesmo diante das enormes dificuldades, como já disse a deputada, foram devolvidos pelo Ministério da Educação 32 bilhões sem ser usados. Os recursos da CAPES sofreram uma diminuição de 65,3%. 5 minutos, Madá. Estou terminando. O CNPq teve um corte de 69,4%. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação teve um corte de 20 bilhões. As universidades federais, como já disse a deputada, tiveram um corte desde 2019 de 25% em seus orçamentos, o que inviabiliza a manutenção de suas atividades. O Ministério da Educação, nesse orçamento de 2021, foi o que mais sofreu cortes. Agora, quais são as nossas perspectivas? Nós estamos resistindo, não é? Desde 2016, nós articulamos uma ampla frente em defesa da gestão pública, da escola pública, dos direitos sociais, defesa da cultura, da pesquisa, da ciência e da democracia. O Fórum Nacional Popular de Educação, hoje com 40 entidades nacionais, é um grande e fundamental articulador da resistência e de denúncia. Nós estamos sabendo aproveitar as contradições e temos tido algumas vitórias parciais, mas também muito importantes, como, por exemplo, como já disse a Marilena, a aprovação do Fundeb permanente, a luta contra o projeto 5595, né? E o representativo Manifesto Nacional contra a Educação Domiciliar, que foi assinado por mais de 300 entidades. Agora, qual é a nossa grande tarefa? Nesse momento, nós temos uma grande tarefa, que é a realização de uma grande Conferência Nacional Popular de Educação, que será realizada em 2022, em julho e Natal. É fundamental que a gente mobilize os municípios, os movimentos populares, os movimentos sindicais no debate da educação, porque essa conferência tem por objetivo apresentar uma proposta de plataforma para um projeto democrático de educação. Um programa de enfrentamento dos problemas educacionais que foram acirrados pela pandemia e pela ação, não é, desse governo antipovo, que cada vez mais vem mostrando seu caráter fascista e miliciano, ameaçando com golpe e com enfrentamento armado à democracia. A grande tarefa também é a defesa da democracia, como já disse o Bira, e uma forte aliança das forças democráticas que se coloquem contra o golpe e contra o ataque às eleições. A grande tarefa será também a derrota de Bolsonaro e seu projeto e a construção política de uma alternativa de desenvolvimento, com valorização do trabalho, da educação pública, com regulamentação da educação privada e controle da ação dos conglomerados financeiros na educação brasileira e das fundações milionárias, como a Fundação Lehman e outras.
Essa tarefa depende não só dos movimentos educacionais, mas de todas as forças políticas. Essa tarefa fundamental depende da atuação das forças políticas, dos partidos, que devem ser apoiadas pelo movimento sindical, pelo movimento educacional, pelos movimentos sociais. Este é o grande desafio da atualidade. A educação brasileira depende dessa construção política para termos a chance de interromper o desmonte da educação pública e democrática. Eu termino aqui minha fala, agradecendo mais uma vez a oportunidade e me colocando à disposição para o debate.